sobre a viagem internacional do presidente Lula. O presidente Lula se encontrou há pouco com o príncipe, o ditador da Arábia Saudita, o Bin Salman. Essa é a foto do encontro dos dois, numa escala que o presidente Lula faz na Arábia Saudita, antes de seguir viagem para participar das reuniões da COP28. O presidente Lula embarcou, portanto, ainda ontem, no meio da tarde, aqui no horário brasileiro, desembarcou hoje na Arábia Saudita e já se encontrou. O Jamil trouxe aí alguns detalhes sobre essa agenda com o ditador, com o príncipe saudita, encontrando o presidente brasileiro. Tema para a nossa conversa com Sérgio Florencio, ex-embaixador do Brasil em países como o Equador, também Suíça, como disse o Jamil, na Genebra. O Couto e a Carla continuam aqui para a nossa entrevista. Embaixador, bem-vindo, boa tarde para o senhor. E aí, a senhora acredita que essa perna da viagem, essa escala do presidente Lula, compromete, tendo em vista o histórico do príncipe saudita e também a questão envolvendo a poluição, né, o petróleo também? Boa tarde, é um prazer falar com vocês e encontrar aí o Jamil Chad, que eu conheci em Genebra. Obrigado pelo convite. Olha, eu acredito que não porque, apesar do histórico lamentável, né, e criticável sob todos os aspectos, né, do MBS, Mohammed bin Salman, né, esse histórico de violação brutal de direitos humanos. Na verdade, os países têm diálogo com parceiros que nem sempre comungam dos mesmos valores, né, em termos de direitos humanos. E então eu acho que, na minha opinião, eu vejo com naturalidade esse encontro do Lula com o Mohammed bin Salman. Embaixador, o senhor acha que o momento é propício para isso? Às vésperas da COP, o presidente brasileiro parar justamente lá na Arábia Saudita, que é o maior produtor de petróleo do mundo, que mais polui o mundo. O senhor não acha que diplomaticamente não era o momento? Há várias interpretações, né? Eu acho que a gente tem que fazer sempre um cotejo, né? Da relação custo-benefício, né? Na verdade, a ida, né, à COP28 é uma oportunidade excelente para o Brasil demonstrar sua importância, né, que efetivamente tem, né, por razões da própria natureza, né, e atualmente por razões políticas também, né? Ou seja, eu acho muito importante a nossa participação na COP28 nesse momento, justamente para, uma vez mais, após a COP do Cairo, né, em que o Lula teve, né, a oportunidade de já começar a traçar uma diferenciação grande entre um governo que absolutamente esqueceu e foi contrário a todos os princípios de ambientais que o Brasil defendeu, ou passou a defender, sobretudo a partir da Conferência do Rio. Então, eu acho que é muito importante a nossa participação. Agora, a questão de se é criticável o fato dele estender, ou, digamos, a caminho da COP28, ter esse encontro com, né, o Mohammed bin Salman, o líder da Arábia Saudita, um país, né, que representa, né, digamos, o petróleo por excelência, e, nesse sentido, um país muito, em certo sentido, contrário, né, às aspirações, né, ambientais da humanidade. Eu vejo com naturalidade. Por quê? Porque eu acho que as relações entre os países, elas são regidas também por princípios, também, né, por relações entre países, tem um componente pragmático que é preciso ser levado em conta, né? E então,
eu acho que ah, a relação com a Arábia Saudita e com os países do Golfo, em geral, a relação do Brasil com esses países tem um peso pela importância que o Oriente Médio tem no contexto da política externa brasileira e tem uma importância econômica também pelo fato de que são países, né, que têm superávit financeiro grande, que têm recursos elevados e que se dispõem a fazer investimentos em países que têm, né, potencial econômico grande, como o Brasil. Né? Então, digamos, fazendo um balanço entre custos e benefícios dessa passagem e desse encontro com Mohammed bin Salman, eu diria que, apesar de, do ponto de vista ambiental, ser digamos, negativo, eu acho que tem um lado positivo do ponto no plano econômico e como o atual governo brasileiro realmente tem uma prioridade muito grande para a questão ambiental, o que vem se refletindo, inclusive, em indicadores como a redução de 40% do desmatamento a partir de janeiro, né, até novembro. Então, digamos, eu não avalio como negativo esse gesto, né? Embaixador, e em relação a que a gente estava falando mais cedo, e aí eu fiz a lembrança sobre os presentes dados pelo príncipe saudita ao ex-presidente Jair Bolsonaro, que deu toda aquela confusão, inclusive ele sendo investigado. Mas na diplomacia um pouco de praxe mesmo, esse recebimento de presentes, né? Caso o presidente Lula receba, o senhor acha que há algum, digamos, inconveniente do presidente Lula, depois de todo esse histórico do ex-presidente Bolsonaro, eventualmente receber presentes do príncipe saudita? Eu estou fazendo essa live num café ao ar livre, então eu não ouvi muito bem o que você falou. Você pode rapidamente repetir para mim? Sobre presentes, na diplomacia, presentes de autoridades é uma coisa comum, mas no caso dos sauditas, o ex-presidente Jair Bolsonaro teve toda aquela confusão com as joias. Certo. No caso do presidente Lula, o senhor acha que tudo bem caso ele venha receber presentes? Como é que o senhor vê, já que a gente teve recentemente esse caso que levou, inclusive, a uma investigação do ex-presidente Bolsonaro por presentes do príncipe saudita, né, que ele não declarou corretamente? Aquele incidente lamentável sob todos os aspectos, né, das joias sauditas para o presidente Bolsonaro, aquilo é um exemplo muito eloquente das barbaridades, né, que cometeu o Bolsonaro. Né? E aquilo é passado. Né? Digamos, eu não vejo nenhuma razão, por exemplo, do presidente Lula não receber um presente do líder saudita, né? Porque isso é um gesto normal, né? Um gesto que marca, né? Uma relação amistosa entre países. Então, eu não veria de forma alguma nenhum inconveniente, digamos, né? Em o presidente Lula receber presente do líder saudita, e eu acho que aquilo foi muito expressivo, né? Como estou me referindo às joias sauditas, né? Expressivo da anormalidade, né? Que pautou, né, a diplomacia do presidente Bolsonaro. Né? Depende do valor do presente e se é declarado ou não na alfândega. Né? Embaixador, sobre esse momento internacional do Brasil, o presidente Lula embarcando também para a COP28, que é um evento importante, e o Brasil tem um papel importante também nessas discussões. Sem dúvida. Na verdade,
a temática ambiental é o grande trunfo da política externa brasileira. Por quê? Primeiro, pela natureza, né? Nós temos a Amazônia, né? E segundo, pela política, ou seja, o Brasil, na questão ambiental, ele, digamos, nas origens, né, do debate internacional sobre meio ambiente, né, a Conferência de Estocolmo, de 1972, né, e ao longo do período militar, o Brasil tinha uma posição, digamos, muito pouco progressista, né? Uma posição extremamente reacionária em termos da questão ambiental, porque os militares associavam o meio ambiente ao anti-desenvolvimento, né? Então, durante alguns anos, né, nós tivemos essa política externa, digamos que fazia uma associação totalmente indevida, equivocada, errônea, entre meio ambiente e desenvolvimento no sentido negativo, né? Mas, a partir da conferências de Rio 92, a partir dali, houve um ponto de inflexão na nossa política ambiental e o Brasil passou, então, a ser um país cada vez mais respeitado, né, em termos de exame e de medidas sobre meio ambiente, e isso não só pela natureza, pela importância da Amazônia, né, e de outros biomas, como o Pantanal também, mas pelo próprio papel de protagonismo que a política, que a diplomacia brasileira desempenhou, né? E desempenhou de forma muito positiva, satisfatória, e isso teve um reconhecimento internacional, né? E além disso, o Brasil tem a vantagem de ter uma matriz energética das mais limpas do mundo, né? E, num certo sentido, nós também temos a vantagem de poder avançar em questão de tornar a nossa matriz energética ainda mais limpa, pelo fato de que um dos passivos maiores, né, da nossa matriz energética era o desmatamento, né? E desmatamento que cresceu exponencialmente por razões absolutamente injustificáveis, como foi no período do presidente Bolsonaro, onde os órgãos, né, de controle, de monitoramento, de fiscalização de atividades ligadas ao meio ambiente, esses órgãos foram esvaziados, os funcionários foram perseguidos. Então, digamos, o desmatamento era um dos responsáveis digamos, o aumento, né, das emissões de gases de efeito estufa no Brasil, e isso tem sido combatido, e um indicador de redução de 40% das emissões de janeiro a novembro já é um indicador muito positivo, né? Embaixador, o senhor vê alguma possibilidade de sucesso na tese defendida essa semana pela ministra Marina Silva, e que os países ricos têm a obrigação de ajudar os países mais pobres a preservar a floresta, o meio ambiente, né? Ter algum tipo de compensação financeira por fazer essa defesa que interessa ao mundo inteiro, né? O senhor acha que isso pode prosperar na COP? Olha, é difícil ser muito otimista nesse aspecto, porque, na verdade, a questão ambiental vem evoluindo positivamente, né? Ou seja, há uma consciência
crescente, né, global, né, em relação à necessidade de serem tomadas medidas para evitar que a temperatura do planeta, né, suba além de 1,5 graus, né? Essas medidas estão sendo tomadas, mas, na verdade, os países desenvolvidos deveriam ter uma participação muito maior do que efetivamente tem, né, nessa questão, né? O Brasil sempre defendeu, né, a tese das responsabilidades comuns, mas diferenciadas, ou seja, o fato de ser um país em desenvolvimento não significa que não devemos ter responsabilidades e tomar medidas para combater o aquecimento global, mas os países desenvolvidos, obviamente, têm muito maior responsabilidade nesse sentido, não só porque têm recursos maiores para dedicar, né, à redução de emissões de gases de efeito estufa, mas também não só por emitirem mais, mas por terem maiores recursos, inclusive tecnológicos, né, para combater de forma mais eficiente, né, o aquecimento global, né? Perfeito. Embaixador Sérgio Florencio, obrigado pelo esforço e por ter nos atendido, trazer a sua experiência aqui para o nosso público. Um abraço, um ótimo fim de tarde. Muito obrigado, um abraço a todos. Obrigado aí. Obrigado.